conversar agora sobre esse assunto com esse policial que esteve lá nessa ocorrência, digamos assim, né, o Leonel Hadi, que está aqui com a gente. Seja bem-vindo, Leonel. Obrigado. Você é inspetor de polícia? Sou escrivão. Escrivão. Escrivão de polícia. Escrivão de polícia. Se entrar no mérito, se são haitianos, se são de outro país, refugiados ou não, o tipo de atitude daquele cidadão com uma câmera, ostentando a câmera ali e meio que tentando minimizar ali a condição daquele cidadão que estava trabalhando, isso por si já é crime, já para em delegacia, né? Não é só o autor do vídeo, o Daniel, né? Tem o Alex também que filma, ele fala até no Alex, o veículo é dele, são dois. Mas sim, configura o crime de preconceito de origem nacional, que é o artigo 20, parágrafo 2º, porque foi propagado por meio de comunicação, o que qualifica, o que majora ali o delito. E a lei é 1776, não estava ali só 776, 1776. A gente está trocando esse assunto porque muitas pessoas não entenderam muito bem ainda o que acontece em relação aos haitianos. Muita gente não sabe muito bem como se comportar para que lado torcer, né? Porque são pessoas, são trabalhadores, é um país de origem francesa, né? Teve influência, são muito bem educados, enfim, passaram por um terremoto terrível em 2010 e há uma massa de haitianos abandonando o país. Há uma rota que entra ali pelo Peru e por questões ilegais e acaba chegando ao Brasil. Mas o Brasil abriu as portas para esse povo até com uma determinação lá do próprio Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Justiça, enfim, olha, dá carteira de trabalho para eles, dá carteira de identidade, dá passaporte, enfim, e permitam que essas pessoas, num caráter humanista, possam morar no Brasil e trabalhar aqui. Decisão do Estado brasileiro. Então, portanto, temos que cumprir. Muita gente não gosta porque matéria-prima de qualidade chegando para concorrer com gente que não quer trabalhar. Aí é outro assunto, né? Isso não justifica a pessoa ir num posto de gasolina e se manifestar ali tentando constranger o rapaz que está trabalhando. Por isso que sua presença aqui para explicar direitinho para as pessoas que isso se trata de um crime. As pessoas devem avaliar um pouco mais essa passionalidade na hora de protestar. Né? É um problema tu vincular, por exemplo, o número de desempregados no Brasil com a vinda de estrangeiros. Até porque, por exemplo, o número de haitianos que vieram para o Brasil é inferior ainda ao número de brasileiros que estão emigrando, estão indo trabalhar nos Estados Unidos. Sim. Ou buscando trabalho na Europa. Então, quer dizer, se for por essa lógica, estão tirando a 0 a 0, né? Ou até mais pra gente, porque a gente está mandando mais do que entrando estrangeiros, né? Aí eu me pergunto, um Brasil que é formado por diversos imigrantes, sejam alemães, italianos. Depois da Segunda Guerra a gente teve uma leva grande de japoneses, teve uma leva grande de alemães. Então, quer dizer, a lógica poderia ser a mesma. E esse discurso é o mesmo utilizado pelos nazistas contra os judeus, é o mesmo utilizado até no estrangeiro contra os brasileiros, é o mesmo discurso, né? E é um preconceito, né? Porque não tem uma racionalidade, não tem um fato concreto que justifique o discurso, né? Em termos de ocorrências policiais, você tem notícia de outros fatos parecidos com esse ou não? Não necessariamente claro, na internet isso aí salta aos olhos, né? Claro. As pessoas acham que não tem limite e aí misturam questões partidárias, políticas com a questão do preconceito em um determinado grupo, né? Mas, claro, tem N casos e agora, chegou até na delegacia agora de um taxista que se negou a embarcar um cidadão passageiro negro que estava com as sacolas, com a família, ele disse que ele não embarcaria pessoas de cor, né? Então, quer dizer, eu acho que a gente está num momento muito grave, assim, que a gente tem que começar a notar que existem leis, que existem, né, que a legislação brasileira não permite isso, e principalmente a Constituição não permite isso, né? O artigo preâmbulo e o artigo 1º da Constituição Federal, quem se presta a ler o inicial ali já vai ver, livre de preconceito, né? Você é um policial civil, você foi lá no local e, enfim, averigou o que estava acontecendo e gravou seu vídeo, enfim, manifestou a tua opinião. Qualquer pessoa pode, já falei algumas vezes aqui, em flagrante delito, deter uma pessoa ali e levar para a delegacia, não pode? Pode. Não, aí nessa questão eu vejo uma frase do Martin Luther King que o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Né? As pessoas ficam muito assim, quem é que vai fazer? Como é que a gente vai fazer? Meu Deus, isso vai ficar assim impune, ele vai passar impune. Não, existem formas, se tu conhecer um pouquinho a legislação, existem formas de fazer. Esse caso do posto não necessitaria do haitiano ir lá fazer a representação, porque não foi injúria racial, então não é crime de representação, né? Não é uma ação penal pública condicionada à representação, é uma ação penal pública incondicionada, porque foi um crime de preconceito de origem nacional contra todos os haitianos, não foi somente específico àquele indivíduo que estava lá.
né? E isso gera um inquérito, isso vai ser remetido depois ao judiciário, vira um processo criminal, né? Maravilhoso, acho que você podia fazer um blog aí para ilustrar esse assunto e tocar adiante isso, né, cara? Para informar as pessoas, porque eu vejo que muita gente tem atitudes preconceituosas, às vezes, por falta de informação, não tem acesso ao outro lado da questão. A pessoa já se encerra ali num conceito primário, não aprofunda, não se informa a respeito, e aí acaba, não gosto e pronto, e nasci, vou morrer assim. Não é por aí, né? Sim, sim. Mas eu acho que é importante, sim, essa informação. Eu acho que esse fato que foi triste, né? Eu acho que acabou gerando uma repercussão e as pessoas estão discutindo isso. Acho que elas estão vendo, tá rolando uma polêmica importante, programas nacionais estão discutindo isso, e isso abriu, eu acho que a maioria das pessoas tá do lado correto, que é o lado da inserção, né, da coletividade, né? A gente não pode ser preconceituoso, porque a gente também vai sofrer preconceito, isso é um ciclo sem fim, né? Esses dois que foram flagrados nessa ação já estão identificados? Já estão identificados, sim. Já tem identificação. Corre o risco de serem presos ou não? Isso aí pela lei, né? A pena é de reclusão, a princípio, de 2 a 5 anos e multa. 2 a 5 anos? Opa, então não é pena. Coisa. Vamos esclarecer então, não é pena de menor poder ofensivo. Não é TC, não é termo circunstanciado, é inquérito policial mesmo. Inquérito policial, o cara responde, pode vir a ser preso. Pode vir a ser preso. Caso seja condenado. Sim. Então é quase uma confissão ali de crime, né? E ele não nega, né? Se a gente observar as entrevistas que ele deu nos meios de comunicação geral, assim, ele não nega o fato só. Ele está dizendo que ele não foi preconceituoso. Mas no momento que ele diz que são guerrilheiros, que são comunistas, que são não sei o quê, que eles vêm para tirar emprego de brasileiros, isso é preconceito. Se procurar no dicionário o que é preconceito, está qualificado. Preconceito contra quem? Os haitianos, de origem nacional. Então é simples, né? Claro. Não adianta espernear, né? Eu acho dessa forma, pelo menos, né? Leonel, obrigado pelo teu esclarecimento, parabéns pela iniciativa aí. Cara, e monta um blog aí para reunir as pessoas e ajudar a divulgar isso. Eu queria dizer que a Polícia Civil está atenta a essas questões e a gente está aberto aí, né? Que as pessoas venham conversar e se esclarecer sobre os fatos. Tá? Obrigado pela oportunidade. Obrigado a você.